Olá pessoal, vamos ao nosso terceiro tutorial da série Programando um Jogo em 2D com Rolling Background. Agora nós vamos programar o Parallax Background. Parallax Backgrounds, ok? Vamos para o nosso arquivo. No segundo tutorial, nós incluímos a classe CPlayerState. Começamos a utilizar o stopwatch e fizemos algumas alterações no nosso código. E terminamos o tutorial com esta animação, ok? Vamos declarar Alt F11 e agora nós vamos criar a classe CLayer. Na verdade, nós vamos precisar de mais duas classes, sendo a CLayer e a CBackground. Já vamos criá-la também. CBackground. Sendo que a classe CBackground, ela administra a classe CLayer. Então, a classe CLayer, para cada imagem que compuser uma camada, um layer, ela vai estar dentro da classe CLayer. E a classe Background cria instâncias dessas camadas, dessas layers, e administra com um update e um drop. Ok? Bom, nossa classe CLayer, ela vai ter algumas variáveis. Então vamos lá. Public game as game, as usual, como sempre. Vamos ter um public image key as string, que vai ser a chave para a nossa textura. Vamos ter um public width and height para a nossa classe. Vamos ter um public x e y. E vamos ter um public frame x e frame y, ambos com longo. Okay? Na verdade, a gente nem precisaria ter o frame x ou o frame y, porque vai ser zero. De qualquer jeito, vamos deixá-lo declarado. Vamos iniciar nossa classe, o equivalente ao constructor. Vamos chamá-la de CLayer, que vai receber a variável game as cGame. E vai receber também um speed modifier, que a gente vai precisar declarar também. Então, vamos speed modifier e um pk as string. Vamos declarar aqui o nosso speed modifier. Ok. Agora a gente chama set megame é igual a game. A gente diz que o me image key é igual ao pk. O widget, ele vai vir da nossa textura cache, onde a gente vai passar o pk e obter o widget de lá. Então, me widget é igual ao texture cache images pk widget. Vamos copiar esta linha e substituir o widget por height. Ok. Me
speedx e speed modifier, ele vai ser igual ao speed modifier que a gente está recebendo como parâmetro. A minha posição x, mi(x) é igual a 0, mi(y) é igual a 0 também, mi frame x é igual a 0 e mi frame y é igual a 0. Essa nossa classe ela vai ter um módulo update, mas ele vai ser bem simples. Vamos criar aqui um sub update. Vamos receber o delta time como parâmetro e vamos dizer o seguinte: se a nossa posição x for menor que o tamanho da imagem negativo, então a nossa posição x vai ser 0. Caso contrário, ele vai ser a minha posição x vezes o meu game speed, que a gente vai estar usando, vezes o meu speed modifier. Então vamos lá. If mx é menor que menos me read, then mx é igual a 0. Else mx é igual a mx menos me game speed vezes o me speed modifier. Essa é a nossa função update. A gente vai precisar de uma função draw também. Ela é praticamente idêntica ao que a gente tem no player, com pequenas alterações. A gente vai precisar criar também um rect aqui. Então vamos copiar a função draw do player, a subDraw function, né, do player, e vamos levá-la para a nossa layer. Aqui o nosso CX, ele literalmente ele vai ser 0. Porque o nosso frame x é 0. E 0 vezes 1 vai ser 0. Então, vamos colocar 0. O nosso CY vai ser 0. Isso por quê? Porque a nossa imagem, ou o nosso conjunto de imagens, ele vai ter todo o mesmo tamanho. Ele vai ter 1667 por 500 desde a primeira imagem, segunda, terceira. Todas as imagens têm 1667 por 500. Então, como a gente quando trabalha com uma imagem, né? Vocês lembram que quando a gente trabalha com uma imagem, deixa eu abrir aqui, ó. No nosso mapeamento, essa posição aqui, ela vai ser 0 e 0. Depois o bottom right vai ser 0 e 1. O top right vai ser 1 e 1. E o top left vai ser 1 e 0. Ok? Então aqui 0. O nosso CX vai ser para o meu bottom right. Então, meu bottom left vai ser CX para o Y. O meu bottom right vai ser o meu CX mais 1. Não preciso do macros. Aqui também CX mais 1. Vamos ajustar aqui. O meu top right para o X vai ser X mais 1.
top right por y vai ser cy mais 1. Também não preciso do Melrose. Ok? Com isso, a gente desenha a imagem. Mas tem mais uma coisa que a gente precisa fazer aqui. Para evitar que quando a imagem ela terminar de passar pela tela, fique um espaço em branco, a gente repete este código e aqui a gente adiciona mais um widget. Com isso, a gente vai ter a imagem se intercalando a mesma imagem. Quando ela estiver terminando, ela já entra com a próxima imagem. E desta forma a gente não tem problema. Então, praticamente a nossa classe do layer é esta. Debug, compile, cell widget. Nós não declaramos o nosso cell widget ali. Mas o nosso cell widget ele vai ser igual ao tamanho da própria imagem. Apesar de ser uma célula só, para evitar que a gente tenha que declarar mais uma variável, vamos pegar o próprio tamanho da imagem. Então, aqui a gente passa o widget e aqui a gente passa o height. Vou copiar o meu widget e o meu height e vou passar aqui. Okay? Porque vai ser uma única imagem e a gente não vai dar um crop nela. Lembra, essa função aqui vai passar para o texture cache. Então, quando a gente for no nosso texture cache e a gente for imprimir, ele usa o widget para pegar a posição X mais o widget. E o height é a mesma coisa. Então, com isso, a gente termina o nosso layer. Debug, compile, save. E agora a gente pode ir para a nossa classe background. A nossa classe background, ela também vai ter algumas variáveis, né? Então vamos lá declarar o nosso game, public game as cgame. Aqui a gente vai ter um background layers para controlar os layers. Então, public background layers, e ele vai ser um dictionary as new scripting dictionary. Ok? Então vamos criar nossa função, nosso constructor, function cBackground, que vai receber um game as cgame. Aqui a gente vai declarar uma variável que vai ser equivalente a um speed modifier, só que vai ser um speed factor. Então vamos colocar aqui um post speed factor é symbol igual a 0.5. Ok? Aqui a gente dá um set game é igual a game. Beleza. Para interagir com os layers, a gente vai declarar mais algumas variáveis. Vamos já declarar elas aqui em cima. Então, Jim e as long. Vamos dizer que uma variável layer ela vai ser igual a c layer e um speed modifier. Layer s c layer. Ok. Para evitarmos problemas, já que a gente está trabalhando com dicionário, a primeira coisa que a gente faz é eliminar tudo que tem
no dicionário. E no dicionário, para limpar, a gente só dá um remove all. Começamos, porque essa é o momento em que a gente está instanciando a classe, é quando a gente está criando, né, a nossa classe. Ela só vai ser chamada uma vez. Agora a gente vai fazer um looping por todas as layers. Não sei se vocês lembram, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 layers. A gente vai ler depois essas imagens, mas vamos lá. For i igual into 5 next i. Okay. Quando a gente começar a fazer esse loop, a gente seta a referência para a classe CLayer. Então, set layer é igual a new CLayer. Set. A gente vai dizer que o nosso speed modifier ele vai ser igual a quem? Vai ser o nosso speed factor vezes i menos 1. No primeiro momento, i vai ser 1 menos 1 vai ser 0, que vai ser a primeiro layer, depois vai incrementando. Ok. Bom, uma vez que a gente declarou a nova layer, agora a gente vai passar os parâmetros para dentro do nosso layer. Então a gente vai, já instanciamos aqui a classe e agora a gente vai preencher vamos preencher o CLayer. Dá um call para o layer que a gente acabou de criar. Chama o CLayer. A gente passa o game, que vai ser o me game. A gente passa o speed modifier. E a gente vai passar o key, que no nosso caso vai ser layer. E o i. A gente ainda vai criar, não é que nós vamos criar, nós vamos ler e armazenar nas texturas, tá? Aqui no nosso módulo main, a gente vai acrescentar essas informações. Vamos acrescentá-las aqui, ó. Então nós vamos ter um layer 1, ok? Que vai ser o nosso layer 1. Então a sintaxe dele é com apóstrofozinho, uma barrinha separando aqui. E ele está dentro do nosso assets, mas ele está dentro de uma pastinha chamada city. Então, assets barra city barra layer. Essa sintaxe, este nome é para facilitar a nossa leitura, porque a gente passa layer mais o índice, que vai de 1 a 5. Vamos copiar aqui, alterando para layer 2. Próximo layer 3. Layer 4. E layer 5. Ok. Debug, compile, vamos voltar para o nosso background. Então, cada vez que ele seta a referência, né, a gente pode adicionar agora, já estamos com os dados preenchidos, para o nosso background layers. Então, vamos copiar aqui background layers. A gente pode dar um add. Aí a gente vai passar aqui, que vai ser layer e o nosso i, que é o index, e a gente passa o objeto que é layer. E a gente vai para o next i. Feito isso,
a gente dá um set layer é igual a nothing. Eu acho até que a gente já pode dar um set layer igual a nothing dentro do próprio looping do i. Melhor. Ok? A gente vai ter uma função draw. E a gente também vai ter uma função update aqui dentro, que vai chamar o nosso layer update e o nosso layer draw. Então vamos lá. Vamos criar um sub update, que vai receber um delta time. E aqui a gente declara algumas variáveis para fazer um for each dentro do nosso dicionário. É uma nova forma de trabalhar. A gente poderia estar trabalhando com um array. Eu gosto de trabalhar com formas diferentes. Então vamos lá. Din. Vamos chamar de pique. E vai ser do tipo variante. E layer layer. Beleza. Então vamos lá. For each pique in background layers ponto key é uma forma de a gente fazer um looping pelo nosso dicionário, ok? Next e key. Para cada chave, para cada elemento que tiver lá dentro, a gente dá um set layer, ele vai ser igual ao nosso background key layers background key background layers, né? Background layers. O nosso key. Com isso, ele seta a referência para o nosso layer e a gente pode dar um call para o layer update e passa o nosso delta time. Simples assim. E aí a gente vai para a função draw. Então, vamos sub draw. Praticamente a gente vai ter a mesma coisa do que a gente tem no código do update. Então vamos copiar. O que vai mudar? Ele vai fazer um for each, só que ao invés de chamar um layer update, ele vai chamar um layer draw. Ok? E aqui até a gente pode usar um class. Ele dá um initialize, mas a gente seleciona lá em cima o terminate. E só para ter certeza que está tudo bem, a gente dá um background layers remove all. Desta forma, a gente já consegue trabalhar com as animações do Parallax. É bem simples. A gente só tem que alterar algumas informações agora. Vamos dar um debug e compile. Background layers. Acho que é keys. Keys. Então, se é keys lá em cima, é keys também para o draw. Debug, compile. A gente está controlando praticamente os nossos eventos dentro da nossa classe game. Então, aqui na nossa classe game, vamos declarar aqui uma classe background, public, uma variável background, as new c background, ok? E a gente inicializa ela. Aqui a gente pode dizer que o meu background, vou dar um call, né? Deixa eu ter call aqui.
call MeBackground, a gente vai para o constructor dela, que é o CBackground, e a gente passa, ela está esperando o game, a gente está dentro da própria classe game, então a gente passa o Me. Feito isso, a gente já tem o nosso player rodando, e a gente vai desenhar o nosso background embaixo do nosso player. Então a gente vai chamar primeiro um call, o MeBackground, e a gente vai dar um update nele, passando o delta time. Como o delta time já está sendo recebido pelo game, a gente não precisa fazer mais nada lá na frente, ok? Então a gente atualiza o background e a gente também imprime ele antes do player. Então call o MeBackground draw. Feito isso, está lindo e maravilhoso. Debug, compile, save. Ou seja, nós criamos a nossa classe layer, que vai receber para cada um das texturas, né, que a gente leu, ela vai ler e vai fazer uma animação dela na horizontal, vindo da direita para a esquerda. Por isso que a gente está colocando MX menos o Me GameSpeed. O background, ele lê todas as camadas, todos os layers, faz um update, faz um draw. E o game controla. O que a gente vai precisar alterar, provavelmente, é aqui no game, o ground margin, porque agora a gente não vai ter mais o nosso personagem no bottom do formulário. Acho que aqui é 83, se eu não me engano, mas depois, se não for, eu corrijo. Então vamos alterar de 0 para 83. Debug, compile. Outra coisa, nós havíamos no nosso módulo Draw pintado de vermelho o formulário. Agora a gente vai voltar para preto. Então nosso formulário vai ser preto, porque agora a gente vai ter as camadas embaixo do nosso personagem. E as cores das nossas camadas, elas são um cinza clarinho. Então com isso o nosso personagem que tem uma cor preta, ele vai se destacar dentro do background. Então Alt F11, Alt F8, Main e agora nós temos o nosso parallax, né? As imagens elas vão se sobrepondo em camadas com velocidades diferentes. Então a gente tem 5 imagens aqui e com isso a gente tem as nossas animações. Quando a gente tecla a tecla para baixo, o nosso personagem ele passa um speed 0. Então ele faz com que a cena deixe de animar. E quando a gente faz o processo de animação, ele continua novamente. Ok? Esse vídeo é bem curtinho, mas este é o Parallax Background ou Rolling Background. Nos vemos no próximo tutorial.